A gente fez um sorteador só para escolher quem que vai fazer o próximo café. E essa solução surgiu num problema crônico aqui de Epícora e acredito que da onde você trabalha também. Você provavelmente já enfrentou o problema de faltar café ou de sempre a mesma pessoa fazer o café. E é isso que acontecia aqui na Epícora. Eu, por exemplo, nunca tinha feito e comecei a fazer depois dessa solução que a gente implementou. Esse problema começou a acontecer de verdade aqui na Epícora quando a gente trocou de escritório. Então antes a gente ficava num outro escritório menor e era quente, não tinha ar, então a gente não podia ficar todo mundo todo dia no escritório. Mas quando a gente veio para esse novo escritório, bem mais bonito, bem mais organizado e maior, o problema começou a ficar um pouco sério, porque é muita gente para pouco café. A gente sabia que ia dar problema em algum momento, porém a gente não tinha parado para pensar numa solução de fato e a gente deixou até que aconteceu, mas demorou bem pouco tempo para começar a acontecer o problema, na verdade. O que acontece é que a gente tem uma cafeteira e a gente tá em mais ou menos 14 pessoas, 14, 15 pessoas agora trabalhando na equipe. Se for fazer a conta, se a gente faz café uma vez, não dá para todo mundo tomar aquele café. Então precisa fazer mais que uma vez o café para todo mundo conseguir tomar. Então isso gera uma carga de trabalho para quem faz o café. A primeira coisa que a gente pensou para não ficar sem café, o que é uma real preocupação para um time cheio de desenvolvedor, foi fazer o quê? A gente pegou uma térmica, aí a pessoa que ia fazer o café fazia café 1, 2, 3 vezes e enchia a térmica. Assim tinha café para mais tempo. Mas mesmo assim a gente percebeu que não era o suficiente e que acabava que a mesma pessoa tinha que fazer café o dia inteiro. Ou tu tá lá fazendo alguma coisa importante, que é chegar para pegar o café e não tem café. Dessa forma, conversando com os desenvolvedores, o que a gente pensou? Tá, e como que a gente vai decidir quem que faz o café? Então é a pessoa que tá indo lá pegar, viu que tá sem café, ela tem que fazer? Ou vamos lá, a pessoa que pegou o café e o café acabou, essa pessoa que faz? Ou a gente faz uma lista de uma ordem e cada um vai fazendo? Mas daí o que acontece se quem seu próximo da lista não tá no escritório no momento, não tá em uma reunião? Vai o próximo? Ou o que acontece? E foi pensando nisso, num problema real aqui do nosso escritório, que a gente pensou numa solução: criar um sorteador para quem faz o café. E para contextualizar um pouquinho vocês, eu vou mostrar para vocês o problema na prática. Então, chegando aqui nessa área do café, e o que acontece? Se for olhar agora, tá vazio. Então, basicamente, enquanto eu faço mais um café, né, hoje eu vou fazer a gentileza de fazer um cafezinho novo, vou contar uma história curiosa para vocês. E você que viu a thumb, e além da thumb, o título desse vídeo deve estar se perguntando o que o sorteador de café da Epícora tem a ver com a Universidade de Cambridge, ou melhor, o que tem a ver com a invenção da webcam. E na realidade, a webcam foi inventada para resolver um problema parecido com esse. Na realidade era saber quando tinha ou não café disponível para tomar. Então o pessoal, os pesquisadores da Universidade de Cambridge, eles tinham gostavam muito de café também. Basicamente, a única cafeteira que tinha próxima deles ficava em um outro setor. Então eles precisavam saber quando que tinha café disponível para eles não perder a viagem até lá e chegar e não ter café. Dessa forma, o que eles fizeram foi basicamente conectar uma câmera com a internet local, assim permitindo que eles lá do local em que eles trabalhavam pudessem ver se tinha ou não café dentro da cafeteira e assim não perder a viagem para buscar mais café. E o que a gente está fazendo aqui é uma solução parecida. A gente basicamente está pegando um problema local, resolvendo esse problema utilizando tecnologia e mostrando que uma solução de tecnologia pode resolver um problema que não necessariamente é de tecnologia. Então agora, enquanto a cafeteira faz o café, basicamente, vou mostrar para vocês, junto com o João, como que veio a ideia e como que a gente construiu o sorteador de café e como que ele funciona na prática. Então, a ideia, na verdade, não foi minha. Quando eu tava no Deatec fazendo o Scalade, junto com a Thaís, inclusive, tinha um guri lá, o Rafa, que ele fez isso lá e era bem útil, então resolvi trazer a ideia para cá. E foi bem rapidinho que a gente fez, na verdade, mas basicamente a gente tem um URL aqui, que é café.epicora.br, que a gente seleciona quem tá no escritório hoje. Por exemplo, a Maria não tá, o Lucas não tá, enfim, aí tu marca quem tá aqui hoje, acho que isso aqui tá bom, aí tu clica em sortear quem faz o café. Aí ele abre um sorteadorzinho, Pique CS, ó lá, deu certo. O destino. Olha só. O destino, cara, olha aí. E o principal ponto aqui não é o café, e sim a habilidade de conseguir resolver problemas, mesmo que pequenos, e a importância que isso tem. O quanto importa para tua empresa os teus colaboradores se estressarem por conta de um café. Então isso é algo muito pequeno e deveria ser pequeno. E coisas pequenas podem ter soluções rápidas. Então é uma solução estratégica que a gente pensou para evoluir ainda mais a cultura da equipe, né? A gente está falando de pegar um problema que é real, né? O café de fato era um problema aqui dentro da empresa, mesmo que não tão grande, e a gente resolveu esse problema
utilizando tecnologia. Foi resolvido esse problema utilizando o Cloud Code, então que é uma plataforma muito moderna de inteligência artificial. A gente, desenvolvedores experientes, principalmente o João, trabalhou em cima disso 2 horas e a gente resolveu o problema. Então, construir soluções personalizadas é o que a Epicura faz, e se ela faz para fora, por que não faria para dentro? E a pergunta que fica é quanto vale resolver a sua dor? Então aqui a gente está falando do café, por exemplo, mas na sua empresa a gente pode estar falando de uma dor que é gerenciar financiamento, é gerenciar limpeza, é conseguir ter uma ideia de custo por registro de higienização, por exemplo, como é o caso da Cleantech, que é nosso cliente, como ali o caso do parque de financiamentos, é caso da Ideal, que é nosso cliente também. Então isso é algo muito importante. Você precisa entender quais os problemas que você tem na operação e por que não construir uma solução proprietária para resolver esse problema. Se esse problema não é comum com outras empresas, ele não deixa de ser um problema. Ele ainda assim precisa de uma solução, mesmo que outras empresas não precisem dessa solução. Então por que não construir algo próprio? Aqui na Epicura, a gente faz assim para nós e fizemos assim para outras empresas, e é um pouquinho disso que eu queria mostrar. Então assim como a gente tem o Café.epic, a gente tem soluções, por exemplo, os que eu já trabalhei em cima, que é o Epicura PDF, por exemplo. A gente tinha um problema, grande problema com a criação de PDFs que estivessem dentro da identidade de marca da Epicura, para mandar algo mais customizável para o cliente. Então a gente criou uma solução que gera a partir do Markdown o PDF estilizado, tudo bonitinho, em questão de segundos. O que antes era todo um processo de abrir um Notion, copiar o conteúdo, colocar num Google Docs, colocar um papel timbrado. Então a gente otimizou o processo com uma lib. Tanto para os desenvolvedores, para quem trabalha com tecnologia, foi algo muito tranquilo, aliado junto com uma skill do próprio Cloud Code. Então é algo muito interessante. Então, para finalizar esse vídeo, se você trabalha com tecnologia, ou enfim, trabalha com qualquer empresa e você tem problemas no dia a dia, já resolveu esses problemas com tecnologia ou não? Me conta aqui qual que é o teu problema, e se você já tiver uma solução, me conta qual é ela. Gabriel foi pegar um cafezinho pra tomar depois que eu fiz, né? Fui gravar o vídeo. Fala pra nós o que aconteceu, Gabriel. O cara botou fazer o café sem o café, velho. Não, parabéns ao Pedro aí que esqueceu de colocar o café, velho. Não, parabéns.